que rasgou algumas partes de algumas edições de 30, 40 anos atrás, a título de estar fazendo pesquisa e publicar um livro posteriormente. Esse é meu temor em relação agora, porque a partir desse instante, naquela época, e acredito que tenha sido essa sequência, todos aqueles que quiserem fazer pesquisa nos livros, nas publicações que estão acervadas aqui, têm que fazer sob a supervisão de um funcionário da Câmara, para não haver nenhuma forma mais de transgressão. E meu medo é exatamente que isso, dentro de um outro tipo, e que tem que estar necessariamente ao alcance da população em termos de pesquisa, não receba esse mesmo tipo de fiscalização. Não, eu não sou contra passar isso para o Museu Municipal, nem nada disso. Só que eu acho que a gente deveria tomar uma posição muito mais exigente, como passou a ser aqui nessa casa, para evitar exatamente a situação que houve, que infelizmente a pessoa rasurou em muito. Obrigado. Pois não. Eu estava falando para o Cipriano ali, eu fui procurado, inclusive, pelo pessoal da Faculdade de História que tem. Hoje, só existe uma hemeroteca, coleção de jornal, em Barretos, que é a da Câmara. Já teve no museu e já teve na Biblioteca Municipal. Só que, infelizmente, quando vai alguém sem coisa, leva a página, rasga e não tem. A única hemeroteca de Barretos que tem toda a história de Barretos está na Câmara. E nós corremos o sério risco de levar para lá e alguém arrancar uma página e coisa, como já aconteceu com as outras duas. Tinha 3. Resta uma, a única, que está sobre o cuidado do Poder Legislativo. Nós criamos o Instituto Legislativo, por que não qualquer dia criar um centro de história, um centro de referência, para que tenha a história de Barretos? É o único lugar que tem a história de Barretos, é a Câmara hoje. Nós vamos estar dando esse acervo sem nenhuma garantia que nós vamos poder ficar sem qualquer hora, senhor presidente. A história de Barretos está ali. Essa é a minha grande preocupação. E é isso que a gente estava discutindo, porque é a única hemeroteca fechada. Tem jornal de todas as épocas lá, de todos os jornais que existiram em Barretos. Vai deixar lá muito pouca procura, porque quem procura é historiador, vem aqui na Câmara, e como disse o Kiko, vai um funcionário. Eu, como vereador, já pedi, e a Marli fica do lado tomando conta dos jornais, que eu acho ótimo, porque é a única fonte de pesquisa histórica que nós temos no município. E hoje, infelizmente, se tivesse, porque o museu já teve, a biblioteca municipal já teve, e não tem mais. E nós corremos o risco de a última em extinção. Nós temos o último. Não vamos perder isso, não. Se for para mandar, a gente criar regras muito claras, muito específicas, para garantir que esse patrimônio histórico de Barretos seja preservado. Nobre, deixa só eu fazer um comentário, como já vou falar. Ocorre, Vossas Excelências todos devem ter ciência disso, que hoje esse acervo não se encontra no nosso prédio, e sim num prédio alugado, aqui ao lado, no Rio das Pedras. Não é um local adequado. Hoje, qualquer acervo tem que ser constituído, tem que ser guardado em local adequado, com o aparelho, se eu não me engano, chama desumidificador de ambiente, também com controle de acro. Infelizmente, o local que se encontra hoje, por mais que a Câmara tenha o maior zelo do mundo, não é apropriado à população, tanto é que não é aberto à população. Hoje, do começo do ano, a qual eu estive na presidência até hoje, várias pessoas nos procuraram querendo ter acesso a esse acervo. Esse acervo, no momento, tendo em vista que várias atas, é bom salientar que as atas continuam com o acervo da Câmara, esse é acervo nosso, não pode estar sendo utilizado. Quando se abre uma exceção, tem que se deslocar um funcionário com uma chave, e o funcionário fica no local até que a pessoa faça a pesquisa e volte para a Câmara. E muitas pessoas, a população, tem nos procurado querendo ter acesso a esse acervo. Eu conversei no museu com a Sueli, hoje ela faz um belíssimo trabalho no museu. O museu hoje está sendo bem cuidado, tendo em vista que tem vários acervos históricos no museu, e ela disse que seria de muito bom agrado
esse acervo estar no museu, aberto a toda a população barretense, para que a população possa ter acesso à nossa história. E ela disse que os incidentes que ocorreram no passado, que há mais de 8 anos que ela cuida no museu, que nunca se teve mais nenhum tipo de incidente no museu. Mas nós nos precavendo ainda mais em relação a isso, estamos pedindo a instalação de câmeras de segurança, estamos pedindo a instalação desses desumidificadores. Nós já temos as câmeras de segurança também no entorno da região central, e tem controles de extintores de incêndio, tem todo um aparato. E, além disso, tem um diferencial que pode vir a acontecer no futuro. O prédio do fórum, do antigo fórum aqui na 18, no máximo em 30 dias ele vai ser doado ao município. E a única exigência que o Tribunal de Justiça fez para com o município é que esse prédio seja destinado a um local histórico, de acervos históricos. Então o museu provavelmente será levado junto com a biblioteca para o prédio do fórum, que é um prédio moderno, um prédio com bem mais estrutura, vamos dizer assim. Então, acho que teria um local destinado a essa hemeroteca, tanto da municipal, que ainda existe no museu, quanto a nossa, que está sendo doada. Mas tudo é questão de nós, vereadores, conversarmos, nos resguardar que esse acervo será bem cuidado. Eu também tomei a providência de pedir para fotografar todas as atas que existem desde 1889, de quando foi fundada a Câmara Municipal. Essas atas históricas estão sendo fotografadas. Qualquer munícipe, porque alguns munícipes me procurando, querendo ter acesso à ata da fundação da Santa Casa, que quando foi feita a doação do terreno da Santa Casa, e não tinha como dar acesso a essas atas, que são atas que estão quebrando, as páginas estão quebrando, de tão antigas que são. Então, nós estamos fotografando essas atas, digitalizando-as. Então, qualquer munícipe que queira ter acesso a uma ata de 100, 110 anos atrás, vai poder procurar a Câmara no momento que ela quiser, e aí terá acesso a essas atas. Mas o projeto está aí, eu acho que podemos dar 30 dias, discutir melhor isso daí com o museu, podíamos discutir também com essa vinda do prédio do Fórum da 18 para o município, se nós poderíamos pegar um espaço no Fórum e destinar para a nossa hemeroteca, e poderíamos destinar um funcionário nosso para ser zelador disso junto com o museu. Não sei, tudo é questão. O que nós precisamos de fazer é dar acesso à população a essa informação que nós temos, que hoje não está sendo compartilhada por toda a população. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu defendo, evidentemente, de qualquer forma, eu sou, na primeira discussão, sou contra essa sessão, né, do acervo. Entendo que, nesse momento, a gente é o pai da criança, então é nós que devemos cuidar dele, né, nos próximos 2 anos. Agora, outro fato importante seria digitalizar todo esse acervo, para que as pessoas tivessem acesso. É difícil? Eu não sei a forma, mas eu sei que, como são documentos históricos e de importância, são raríssimos. Eu acho que, por mais caro e por mais difícil que seja, a digitalização de todo esse documento, tá certo? Seria de fundamental importância para o município, para nós e para toda a sociedade barretense. Entendo que seria fundamental. Inclusive, nós devemos tomar conta dele, nós não devemos passar para outras entidades cuidar, por mais bem que cuide, tá certo? O filho é dessa casa. Muito obrigado. Não, vereador Leandro. Senhor presidente, só para encerrar da minha parte, eu sinto que talvez esse acervo hoje tenha sido um problema para a casa, e Vossa Excelência está querendo, né, tomar uma providência com relação às dificuldades. Em momento algum tem sido um problema para casa. O que acontece com o acervo é que hoje a população não está tendo acesso a esse acervo. A nossa intenção é dar acesso à população, às crianças, às escolas, que tenham acesso à história de Barretos, e não apenas historiadores de forma agendada e acompanhada por um funcionário desta casa,
ir lá com dia e hora marcada, uma pessoa por mês para ter acesso a isso. É uma oportunidade que a gente tem de dar a oportunidade para toda a população ter acesso a esse acervo, como isso é feito em qualquer outro museu do mundo, onde tem obras de Portinari que valem milhões, de séculos e séculos, todo mundo tem acesso a essas obras. Mas nesse museu de Portinari, etc., existe um ambiente totalmente preparado que Barretos não possui. Eu quero dizer para Vossa Excelência que, diante de toda essa celeuma que está se discutindo, para que Vossa Excelência, eu tenho certeza que vai ter o apoio de todos nós, que faça a diferença. Crie um acervo do próprio Legislativo, possibilitando que a população frequente diariamente para pesquisar atas, para pesquisar jornais e outros materiais históricos que nós podemos implantar. Crie, então, um acervo do Legislativo. Não faça doação dessa forma. Vossa Excelência mesmo disse agora há pouco que o museu será desocupado, vai ser transferido para o antigo fórum, que hoje é um prédio do Tribunal de Justiça. E eu e Vossa Excelência e o vereador André estávamos discutindo isso agora há pouco. Vossa Excelência disse que talvez poderia até utilizar esse prédio. Então vamos fazer isso. Vamos aguardar a transferência do museu e Vossa Excelência crie o acesso do Legislativo à população, que essa é a casa do povo. Nós estamos aqui para representá-lo e seria muito importante, e Vossa Excelência faria isso na vossa gestão, com certeza com o apoio de todos nós, possibilitando a população ao acesso ao acervo histórico, que hoje, sem dúvida nenhuma, não quero aqui apontar a administração do museu, pelo contrário, mas é que diante do histórico que nós temos acompanhado, dos objetos que são transferidos, da forma que vem sendo cuidado a estrutura do museu, e nós não sabemos quando que haverá todas as adequações necessárias no outro prédio, que fique com a Câmara esses documentos tão importantes para a população. Pois não, professor Reginaldo. O professor Reginaldo tinha pedido já, André. Senhor presidente, eu apenas gostaria de saber, para formar melhor o meu juízo, da mesma forma que o doutor Francisco propôs, eu gostaria de saber se é viável a digitalização, enquanto isso ficaria, enfim, se já haveria algum estudo relativo à digitalização. Porque eu entendo que daqui para frente, e aliás isso está ocorrendo nas grandes bibliotecas do Brasil e do mundo, a digitalização é a grande providência que vai dar acesso a qualquer pessoa, inclusive por meio informático, sem manusear os documentos, que o manuseio talvez seja muito mais perigoso, porque, dada a antiguidade dos documentos, né? Então, a tendência é preservar esses documentos originais e digitalizar e dar acesso a toda a população, até pela internet. Mas eu também não sei qual seria o orçamento disso, se seria viável ou não, por isso que eu gostaria de, complementando as indagações do doutor Francisco, saber se já foi feito um estudo nesse sentido e em quanto seria a despesa. Pois não, André. Como Vossa Excelência falou, aqui não tem um sistema de climatização, nem no museu. Hoje, pouquíssimas pessoas têm acesso, mas como disse o professor Reginaldo mesmo, talvez o maior acesso que vai deteriorar. Porque tem jornal lá da década de 50, da década de 40, e que o manuseio dele vai estragar. Então, eu prefiro que agora, nesse momento, fique restrito à mão de historiador que sabe o que está fazendo, do que a gente destruir um dos últimos patrimônios históricos que nós temos da história da nossa cidade. E, realmente, tentar ver quanto fica essa digitalização, eu acho que poderia ter até alguns instrumentos federais de apoio a isso, porque isso é um dos patrimônios históricos maiores que nós temos. É bem possível que a gente consiga algum apoio de alguma ONG, de alguma outra coisa, para digitalizar a história de Barretos. Barretos é uma cidade que quer ser cidade turística, como não pode perder a história? Acho muito perigoso isso, senhor presidente. Nobre vereador, esse é um projeto de autoria da mesa, mas deixa eu explicar uma coisa para Vossa Excelência. Nós estamos falando de tirar um acervo que hoje se encontra num prédio inadequado, num prédio alugado, que não está aqui na Câmara Municipal, que está num local inadequado, correndo risco de acontecer qualquer problema que possa vir a acontecer no futuro, e destinando a um local adequado, um local que se existe em Você acha que o museu é menos adequado que o local que ele está? Do jeito que está hoje, claro que é. Você acha? Claro. Que isso? Choveu esse tempo atrás, choveu no museu, lá deteriorou
Então, o que nós estamos, a nossa preocupação é deixar esse local no local mais visível à população, que dê acesso à população. Em relação à digitalização, nobre vereador, em relação à digitalização, nós vimos alguns orçamentos. Para você ter uma ideia, nós temos atas de 1889. Essas atas estão sendo fotografadas e nós digitalizaremos essas atas. Só que o processo de digitalização, que é o certo, escaneado e tal, ele é caríssimo. Para você ter uma ideia, essas atas, se fosse para se fazer no processo que a maioria das empresas fazem, custaria por volta de, só as atas, por volta de R$150 mil. Só as atas. Não, só as atas. Pra você ter uma ideia, deixa eu explicar uma coisa para Vossa Excelência. Nós estamos falando de jornal e revista. O acervo de jornal e revista, ele é umas 50 vezes maior que o acervo de atas que nós temos. Porque jornal e revista, nós temos dois. Jornal e revista, nós temos 2 diariamente. Ata tem quatro atas por mês. A diferença, está aí a grande diferença. E as sessões são 40 sessões por ano, jornais e revistas são 365 dias por ano. Mas em relação a isso, tendo em vista a grande celeuma que se teve em torno desse assunto, essa foi uma questão levantada pelos próprios funcionários da casa, pela nossa diretora institucional, a Marli, dizendo que hoje a dificuldade de se abrir, como ela é a pessoa que é detentora, responsável por esse acervo, e ela disse que hoje não se tem condições, a população está tendo acesso a isso, e muitas pessoas me procuraram querendo ter acesso a esse acervo, e é difícil você falar não para uma pessoa, dizendo que mesmo porque é um documento público, e toda a população tem que ter acesso ao documento público, é difícil você falar não para uma pessoa que a pessoa não pode ir e ter acesso a esses documentos. Teve historiadores que me ligaram, historiadoras, a Carla, e várias outras, querendo ter acesso a atas e a documentos. Infelizmente, hoje o local não é adequado. E o museu tem um local adequado para que se fique esse material. Mas tendo em vista essa celeuma que está se gerando aqui, está se criando, eu não tenho problema algum. O projeto é de autoria da mesa, não é de autoria do vereador Juninho Leite, é da mesa em si, mas nós tiramos o pedido de urgência, fazemos adiamento do projeto, discutimos. Se precisar, e quando a população vier aqui querendo ter acesso aos documentos, a gente pede para entrar em contato com os vereadores explicam para eles o porquê do não acesso dos documentos. Está em votação, e chegou um pedido de votação para retirada do pedido de urgência do projeto assinado pelo vereador Leandro Anastácio. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Retirado o pedido de urgência do projeto do vereador, do projeto de autoria da mesa pelo vereador Leandro Anastácio. O vereador Leandro Anastácio está pedindo 6 meses de retirada do projeto. Adiamento do projeto. Senhor presidente, eu solicito 30 dias de adiamento. Segundo o regimento interno, fica prevalecido o menor prazo. O menor prazo pedido foi de 30 dias do vereador Cipriano. Para a discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade adiamento do projeto ao vereador Cipriano por 30 dias. Contra o voto do Leandro. Quanto tempo o senhor queria? Pois não, velho. Muito obrigado, senhor. Eu só queria dizer uma coisa, senhor presidente, que por mais caro que fica, o preço dá para discutir. A forma de fazer a digitalização dá para discutir, mas isso seria de fundamental importância para a própria história. Todo mundo tinha acesso sem pôr a mão, vai ter acesso sem pôr a mão. Então, a discussão, os valores, é uma outra discussão. É fundamental que se faça essa digitalização. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Euripinho. O caro colega Juninho, eu fui procurado também pela Carla, o senhor citou aí, eu estava me reservando, mas na verdade ela teve dificuldade
na busca de documento aqui na casa. Eu tenho certeza que, uma vez nós aprovando esse projeto, dando condições para que o município possa utilizar desse importante acervo, isso vai fazer com que cada vez mais esse elo entre a população e esse legislativo possa crescer cada vez mais. Então, nada mais, nós estamos que dando condições para que o munícipe possa usar esse importante acervo de uma maneira transparente, de uma maneira clara, e possa utilizar de uma maneira utilitária, como ela mesmo disse, na possibilidade, e teve dificuldade. Eu espero que agora a gente possa resolver essa situação. A intenção é pura e simplesmente essa, é dar ao munícipe a oportunidade de ter acesso a todo esse acervo. Você sabe, nobre vereador Otávio, que a digitalização e esse processo, esse acervo passando para a prefeitura tem condições, a Câmara, nós temos um orçamento reduzido. De repente, eles fazem essa digitalização e fazem essa hemeroteca digitalizada e deixando a parte do acervo somente para historiadores que saibam manusear. Pronto? Tudo bem? Projeto de decreto legislativo número 8/2011, de autoria da mesa da Câmara, que concede diploma de policial do ano aos policiais que especifica, quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, pretendo ser rápido, porque principalmente às vezes pode ser que o pessoal encontre aí e não fique sabendo quem são os policiais. Todo ano nós temos o projeto com os policiais que são destaque do ano. Então, este ano, não diferente, o problema sempre é que esse projeto ele é feito para que seja entregue antes do dia 21 de abril. Infelizmente, alguns demoraram, né, a mandar, mas a gente está fazendo agora, a tempo, e deve entregar agora no mês de maio aos policiais militares. Nós temos... Gostaria de fazer uma homenagem, falar, a vida de um policial também é um sacerdócio. O sacerdócio é aquele que sempre, em todas as ocasiões, em todos os campos de atuação da vida, ele sempre coloca a defesa da vida em primeiro lugar, né? Sempre coloca. Então, esses são policiais militares, que nós vamos apresentar agora, são policiais militares e policiais civis e policiais da polícia técnica também, que se destacaram. Aí nós temos, pelo bombeiro, o sargento João Roberto, né, que é conhecido no meio futebolístico, né, como Buiú, né? Eu acho que ele não vai ficar chateado, não, de chamá-lo dessa forma, porque ele é um amigo bastante considerado, faz um trabalho excelente na frente do Corpo de Bombeiros, e não só eles, né? Às vezes a gente até brinca com o Corpo de Bombeiro, ó, não se esqueça que essa farda não é uma armadura e não é a prova de qualquer tipo de acidente. E a gente gosta de mostrar o lado humano. Alguns anos atrás, eu lembro, se eu não me engano, foi até o Bento, né? Ele atendeu uma ocorrência em que tinha uma criança presa na ferragem. E essa criança, quando estava presa na ferragem, pegou no braço dele e disse o seguinte: ô moço, não deixa eu morrer, não. E quando tirou as ferragens da pessoa, porque não se tira a pessoa das ferragens, tira a ferragem da pessoa. Essa menina veio a falecer, essa criança veio a falecer. E o Bento, quando chegou no Corpo de Bombeiro, ele foi para dentro do alojamento para chorar. Então, é bom lembrar que os policiais também são seres humanos, que choram e que sentem tristeza, e que muitas vezes estão ali no momento, né, e que não podem demonstrar a sua emoção. Esse é o sargento Zago, da Polícia Rodoviária, né? Ele está representando a nossa Polícia Rodoviária, que tem feito um bom trabalho também. E essa pista nossa aí tem
causado muitos problemas, muitas vidas são ceifadas e também eles acabam chegando ali primeiro no local e vendo as pessoas. Até teve o problema também de um policial que faleceu ali de frente hoje onde é o Motel Séculos, que era muito amigo da gente. Este é o policial ambiental, o soldado Andrade. Ele é conselheiro do Rio das Pedras, né, amigo da gente, uma pessoa que está sempre disposto também, sempre atendendo os pedidos da população, tem se destacado na Polícia Ambiental, assim como vários policiais têm se destacado, e é bom a gente salientar o trabalho da Polícia Ambiental em Barretos, né, da defesa do meio ambiente. Muitas vezes a gente esquece da Polícia Ambiental. E lembrar a população que policial militar, todo policial que trabalha no estado de São Paulo, ele é policial militar. Ele faz parte tanto infantaria quanto bombeiro, rodoviária. São quatro instituições formando uma só. E ali nós temos o Cabo Ronaldo, 33 BPMI, ele que tem a tendência de ser locutor de rodeios, né? Ele, amigo nosso de vários tempos, está ali do lado do Capitão Rodecida, soldado temporário. Então, eu acho que essa é a homenagem para o Cabo Ronaldo, até que demorou um pouco, né, chegar, porque o trabalho que ele faz na frente do 30, lá junto com o 33 ali, de sempre representar muito bem. Eu estive na formatura do curso de graduação do Liceu Tec de Gestão Hospitalar e ele fez a parte de apresentação. E tem se destacado não só nisso também, junto na Polícia Militar nós temos o P5, que é o setor de comunicação da nossa Polícia Militar, em que ele faz um belo trabalho já há muitos anos. Se a gente falar os anos, vai acabar mostrando que já está um pouquinho velhinho, igual, apesar que mais novo do que eu até. Pela Polícia Civil, nós temos aí o investigador Arnaldo Garcia, com a camisa dos Independentes, né? Também já veterano e que vem prestando um excelente serviço. Importante ressaltar também, esse prêmio vem para valorizar o trabalho policial, independe se é policial civil ou militar, é policial, é isso que é importante fazer, né? Gostaria de parabenizar o Dr. Oziski pela indicação, né? A gente sabe que tem o trabalho dele, é alguém que estava merecedor também. E pela Polícia Técnica, o Oswaldo, né? Todo mundo conhece o Oswaldo, um excelente trabalho, já há muito tempo, fotógrafo, faz da polícia, faz o seu trabalho. E as pessoas que esquecem qual a importância da polícia técnica, né? Olha, às vezes a polícia técnica chega no local, coisas que a gente jamais imaginava ter naquilo ali, que vai ajudar a elucidar um crime, alguma coisa que aconteceu ali, a trazer a verdade dos fatos, a gente não consegue enxergar. Mas a polícia técnica tem um olho clínico e consegue enxergar. Então, senhor presidente, são esses homenageados e a gente espera, quando da entrega do certificado para eles, do diploma do policial do ano, que a gente faça uma festa bonita. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita apreciação em segunda discussão na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Passaremos agora à discussão de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria sem destaque. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.
prorrogação.